Mercado cripto derretendo. Hoje a gente vai entender um pouquinho do que está acontecendo no mercado e eu vou explicar isso tanto no que diz respeito à notícia como também na questão gráfica. Mas vamos primeiro à notícia. Bitcoin sofre correção e desencadeia nova onda de liquidações em massa. Isso aqui, para você que não está muito acostumado com o mercado de criptomoedas, as liquidações de posições são algo normal. Acontece com todo criptoativo. Por quê? O público de criptomoedas ele é muito mais, vamos dizer assim, sensível a essas coisas. Principalmente porque a liquidez é maior. O que é isso? Se você tem uma posição em um ativo, você dá uma ordem de venda e pronto, você vendeu. Né? Não tem muito o que fazer. É muito diferente, por exemplo, de você liquidar uma posição numa empresa, por exemplo, na bolsa de valores. Você precisa estar colocando ela num preço e depois que você coloca nesse preço, você tem que, dependendo do preço que você for colocar, obviamente, né? Com Bitcoin, com criptomoedas também é assim. Mas dependendo do preço que você for colocar, vai ter que ter alguém para poder comprar naquele preço que você está colocando. Normal. Só que em bolsa, dependendo da quantidade de ações que você tiver, e dependendo do preço que você colocar também, aquilo ali vai demorar um pouco mais, um pouco menos e tal. Aí tem essa questão de imposto de renda, aí tem algumas coisas dentro de uma corretora para poder liquidar essa posição. Enfim, é uma democracia. Já, aliás, uma burocracia. Né? Falei muito de política essa semana, por isso que eu falei isso. Mas na questão de criptomoedas, não. Criptomoedas, você entrou na exchange, colocou ordem de venda. Existe, inclusive, do mesmo jeito que existe uma corretora, existem várias maneiras de você vender. Existe a maneira que você coloca no mercado, né? Que você coloca ali diretamente na posição, você vê que tem lá venda a mercado, colocou para vender a mercado, do jeito que o preço está sendo negociado ali, no livro de razões, na hora que for mais propício, ele vai lá e pum, já vende. Geralmente essa operação você colocou para vender e já vai. A outra, se você já tem uma média ali estabelecida, você coloca um preço tal e espera sair a ordem. Do mesmo jeito. A diferença é que no mercado cripto eu acredito que seja bem mais rápido. Mas, basicamente, é isso. Mas aí, o que está acontecendo? Tem um motivo em especial para tudo isso estar acontecendo. Aliás, são vários motivos. A gente vai ver alguns agora. Cripto foi afetada por pressão vendedora da exchange hackeada, receio com juros e mineradores. Aí, pronto, já são 3 pontos em especial. Vamos lá. O Bitcoin recuou para o patamar mais baixo desde fevereiro em meio a temores de uma pressão de venda da exchange falida Mt. Gox. Na semana passada, a corretora anunciou que iria neste mês a distribuição de 9 bilhões em cripto, valor fruto de um hack sofrido em 2014. Ou seja, já faz 10 anos que aconteceu esse hack, mas aí você pensa, não, mas isso aí tá há muito tempo e tal, então por que isso aí está afetando tanto? Por dois motivos. O primeiro é que na época não existia Binance e não existia KuCoin, não existia essas exchanges que a gente conhece hoje. E a Mt. Gox ela era responsável por 70% de todas as transações de Bitcoin no mundo. Eu sei que se você for comparar 10 anos atrás, isso aí era um valor assim, muito menor do que é hoje, obviamente. Só que aí, pessoal, a gente está falando de. Não é de pouca coisa, não. A gente está falando aqui ó, de 140 mil bitcoins, que era o que estava sob custódia da Mt. Gox. Aí teve um movimento aqui ó, muito forte, porque esse anúncio de pagamento já está sendo prometido desde 2021, que iria ser feito em 2022, ou seja, há 2 anos. Então, conforme foi passando o tempo, obviamente que o preço do Bitcoin foi para um valor bem expressivo. Daqui a pouco a gente vai para o gráfico, mas a gente pode estar entendendo um pouco disso aqui, tá? Que é bem expressivo. Vamos lá. A desvalorização do BTC gerou nas últimas 24 horas uma liquidação em massa de 321 milhões no setor de derivativos. Aqui você também tem que entender aqui que existem vários tipos de operações dentro do mercado de cripto, mercados em gerais. Uma dessas maneiras de operar é com alavancagem. O que é isso? Você pega um dinheiro que não é seu, como se fosse um empréstimo ali da corretora, né? Você pega e alavanca, sei lá, 20 vezes. Então você pega por exemplo, R$ 1.000 e você faz uma alavancagem de 20 vezes, então você já não tem mais R$ 1.000, você tem 20 mil. Ou seja, você está alavancando a operação de altíssimo risco. Isso aqui não é recomendado para ninguém que não entende, que acha legal, eita, dá para fazer isso, então eu vou entrar. Não entre, não entre. É muito perigoso, porque o mercado cripto é traiçoeiro para quem não conhece, a volatilidade é muito alta, e quando você opera no mercado de futuros, que é o mercado responsável por fazer esse tipo de operação, ele é ainda mais volátil, porque as posições de compra e venda são muito rápidas, é muito complicado. Não recomendo para ninguém que não tenha experiência.
Então, ele vai dizer assim que essa liquidação em massa, por quê? Você está operando lá, sei lá, 10, 20 vezes dali do valor. O Bitcoin começou a perder posição, porque geralmente as pessoas não fazem trade muito em Bitcoin, eles fazem mais em outras altcoins. Mas o Bitcoin, por ele ter uma dominância muito grande de mercado, a gente pode até entrar no gráfico aqui, antes de eu falar propriamente dito, ó, deixa eu ver aqui se é essa. Não, esse daqui, se é o USD, é o próprio Bitcoin, pronto. Dominância do Bitcoin, ó. Vamos lá, vamos entender. Agora, o Bitcoin ele tem 55% de dominância. Ou seja, o Bitcoin caiu, subiu. Isso aí vai influenciar muito no mercado. Isso aqui, para você que não sabe, é, é a dominância do Bitcoin. Quanto que o Bitcoin está sofrendo é, alterações assim como um todo e também como ele está variando. Então aqui, ó, se a dominância do Bitcoin ela está subindo, então tá se tirando dinheiro de outros ativos para poder colocar no Bitcoin, mas ainda assim não está sendo o suficiente por conta de setor de fatores que a gente vai falar e também por essas liquidações em massa. Tá? Então, quando o cara tá vendo que o patrimônio dele vai ruir, o que ele faz? Ele encerra a operação, ele vai lá e eu vou fechar isso aqui, senão eu vou ter um prejuízo gigantesco. Então, isso muito tem acontecido, o que contribuiu para esses 321 milhões, né, de dólares, tá? 321 milhões de dólares. Outra coisa também é a questão da mineração do cenário macro. Além das vendas, o setor de mineração do Bitcoin também respinga no setor de cripto. Os mineradores continuam a absorver os impactos financeiros do halving. A atualização ocorreu em abril deste ano e produziu a emissão de BTC pela metade. Então, o halving ele aconteceu e as pessoas, não sei o que estava acontecendo, provavelmente pessoas que não entendem. Olha, quem falava que depois do halving ia acontecer um milagre, as criptomoedas iam explodir, são dois tipos de pessoas. Ou é aquela pessoa que não entende de mercado, ou é aquela pessoa que entende do mercado e se faz de doido, que é, sei lá, não entendo muito bem isso aí, porque os mercados sempre se antecipam. Ainda ontem eu estava falando com um colega meu sobre isso, e eu explicava para ele que, assim como aconteceu, por exemplo, na época da pandemia, os mercados já se anteciparam. Ou seja, a pandemia mesmo estourou aqui no Brasil em 2020. Só que antes, aliás, em fevereiro de 2020. Só que antes disso, a Bolsa de Valores já tinha sofrido vários circuit breakers, ou seja, gente liquidando posição. Quando chegou realmente assim, pronto, estabeleceu, agora chegou a pandemia mesmo, aconteceu, a gente está passando pela pandemia, que na época estava começando a mudar para a pandemia, ainda era uma epidemia. Aí pronto, já tinha caído muito. Do mesmo jeito, o halving, que era um evento que ia fazer o Bitcoin para cima, o Bitcoin já estava começando a subir desde dezembro, né? Dezembro, janeiro, começo de janeiro já estava começando a subir. Então as pessoas já estavam esperando por isso e o ativo ele começou a subir, sem nenhum mistério. Tá? Então aconteceu, não aconteceu nada demais. Aconteceu só o que já era previsível. Mas tá, vamos lá. Mineração e cenário macro é isso aí. Reduziu pela metade. Enfim, as incertezas dos investidores em relação à inflação e à taxa de juros dos Estados Unidos também afetam o BTC e as demais criptos. Né? Tem que ter essa questão. Tudo depende dos Estados Unidos. Né? E existe uma marcação muito acirrada com o Bitcoin. Todo mundo sabe disso. Pois bem, agora vamos para a parte gráfica. Né? Vamos lá. Vamos sair daqui do gráfico de dominância do Bitcoin. Vamos lá para aqui. BTC BRL. Tá, vamos lá. Fechou? Bom, pessoal, olha aqui o que aconteceu. O que vocês estão vendo em notícias, eu vou mostrar aqui graficamente. Ó. Esse foi o movimento aqui que aconteceu com o Bitcoin. O que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, ele fez, depois que ele estabeleceu esse suporte aqui, ó, essa linha de base aqui, esse que eu estou sinalizando aqui para vocês, ele fez um padrão com bandeira, tá? O que ele fez? Ele fez um mastro aqui em cima, certo? Isso é análise gráfica, tá? Vamos lá, ele fez um mastro aqui em cima. Depois que ele fez esse mastro, ele fez, obviamente, a flâmula da bandeira, né? Vou colocar aqui para ficar mais igualzinho. Ele fez a flâmula dessa bandeira. Então ele veio para cá, tudo mais. Depois repetiu esse movimento. Aqui, vamos copiar. Ele repetiu esse movimento aqui, ó. Pronto. Só que aqui, como vocês podem ver, o que acontece? Aqui entende-se em análise gráfica que esse movimento que é feito daqui para cá, ele vai ser repetido daqui para cá. Só que aqui ele já não teve força, o que já indicou uma coisa ruim. Vamos lá. Depois, ele fez um outro padrão gráfico que a gente chama de ombro, cabeça, ombro. O que ele fez aqui? Ó? Deixa eu apagar essa parte aqui da flâmula. Cadê? Aqui, pronto. Ele fez esse movimento aqui, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse.
Em análise gráfica, a gente disse que quando faz esse tipo de movimento, faz um ombro, depois cabeça, depois outro ombro. Aí geralmente esse padrão indica que a parte de baixo, assim como foi esse outro ombro aqui, só que aquele outro estava subindo, ela vai fazer esse movimento. Então, isso era esperado dentro da análise gráfica. O ativo ele já estava apontando para isso. Só que aqui a gente consegue ver que o Bitcoin está chegando perto desse outro suporte aqui, ó, que é esse suporte aqui na região dos 296 mil. Então perceba que aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, que é na parte da manhã, ele chegou a dar essa agulhada aqui, né? Deu essa agulhada, mas ele já está se recuperando. Se ele perder esse suporte aqui, essa linha aqui, e ele for mais abaixo, provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai buscar esse suporte aqui de 251 mil. Então vai derreter muito no cenário cripto. O que se pode fazer? Não se pode fazer nada. O que tem que se fazer é, se você está investindo no Bitcoin, você entende a ideia que existe por trás do Bitcoin. Então, isso daqui não é motivo de você se desesperar. Muito pelo contrário. Isso é motivo de você fazer preço médio. Você comprou lá em cima, compra aqui embaixo. Se você, claro, eu não estou dando recomendação de investimento. Se você acredita mesmo no ativo, você vai lá, compra aqui embaixo e vai diminuindo o teu preço. Que se você gosta desse tipo de investimento, é o que é mais adequado. E esse foi o vídeo de hoje. Queria agradecer que você assistiu até o final. E se você tiver mais alguma sugestão de notícia, você pode estar mandando aqui pra gente.